Bem-vindos ao debate. Hoje vamos desvendar uma armadilha mental bem comum, essa mania de confundir correlação com causalidade. Quantas vezes a gente não ouve falar que, só porque duas coisas acontecem juntas, uma tem que causar a outra? O material que a gente analisou hoje traz um exemplo clássico e até engraçado. O galo canta e olha só, o sol nasce logo depois. Será que o coitado do galo é o maestro do amanhecer? Essa é a tal falácia da falsa causa. Exatamente. E a questão que guia a nossa conversa aqui é: como é que a gente separa o joio do trigo? Sabe? Como distinguir uma causa real de uma simples coincidência ou de uma ligação indireta, uma mera correlação? E principalmente, por que essa distinção é tão fundamental? Ainda mais hoje, né? Com esse monte de dados e estatísticas tentando convencer a gente de tudo quanto é coisa. Olha, a minha visão é que a correlação ela pode até ser um ponto de partida interessante para investigar, sim, mas é um terreno muito fértil para enganos. Seja pelos nossos próprios vieses, né? Aquela nossa ânsia de achar padrões, ou até por manipulação mesmo. Frequentemente, a gente tira conclusões causais apressadas e erradas. Para mim, a chave mesmo é entender o mecanismo, sabe? O como e o porquê da conexão, antes de sair afirmando que uma coisa causa a outra. Eu não discordo que a inferência causal seja o problema central, não. Mas eu vejo a questão por um ângulo um pouquinho diferente. Eu argumento que, muitas vezes, a correlação em si, ela é real, ela é mensurável, às vezes até estatisticamente significativa. O erro crasso está no pulo para a causalidade. E esse pulo, na minha visão, é frequentemente facilitado, talvez até, encorrejado, pela própria maneira como os dados, como as estatísticas são coletadas, selecionadas e, crucialmente, apresentadas. A estatística, nesse sentido, pode ser uma ferramenta e das poderosas para construir uma falsa narrativa causal. Vamos então pegar o nosso protagonista de penas, o galo. A observação inicial, ela é inegável. Existe ali uma correlação temporal perfeita. O galo canta, o sol aparece. Quase um despertador natural, né? A falácia, essa falsa causa, ela surge no exato momento em que a gente conclui: então o canto do galo causa o nascer do sol. Mas como o material detalha bem, o mecanismo real é outro. O galo tem um relógio biológico interno, né? Um ritmo circadiano que é calibrado pela mudança de luminosidade que antecede o amanhecer. Ele canta por causa dessa mudança de luz, que, por sua vez, está associada ao evento do sol nascer. Ou seja, não é que ele canta para fazer o sol nascer. Exatamente. É um exemplo clássico do que a gente chama de causa comum. A variável que está escondida ali, para o observador mais desatento, é a mudança de luz. Ela influencia tanto o comportamento do galo, quanto a nossa percepção do sol surgindo lá no horizonte. A falácia nasce dessa ignorância, ou da omissão mesmo, dessa causa comum, e acaba atribuindo um poder causal ao galo sem nenhuma base lógica ou empírica real. É um salto direto da observação para uma conclusão sem fundamento. Concordo. O galo é um exemplo didático ótimo para entender a lógica da falácia. Mas eu insisto em ampliar um pouco o foco. Acredito que essa falácia ela não brota só de erros lógicos individuais ou, desconhecimento científico. Muitas vezes ela é cultivada, sabe? Até explorada pela maneira como a informação estatística é embalada e entregue para a gente. E aí o material nos direciona para uma obra que é fundamental, quase um manual de autodefesa intelectual. Como Mentir com Estatística, do Darrell Huff. Já nos anos 50, o Huff estava dissecando como os números podem ser usados para enganar. E de formas bem criativas, né? Temos que admitir. Exato. Pensa só, por exemplo, no uso de amostras enviesadas, sabe? Aquelas pesquisas que só ouvem quem já tem uma opinião formada, um interesse específico. Elas acabam não representando a realidade de jeito nenhum. Ou então na escolha estratégica do tipo de média. Média aritmética, mediana, moda. Eles podem pintar retratos completamente diferentes usando os mesmíssimos dados brutos dependendo da intenção por trás. O Huff também alerta muito sobre a omissão de informações cruciais, tipo o tamanho da amostra ou a margem de erro. Ele chama isso de as pequenas figuras que não estão lá.
E, claro, não dá para esquecer dos gráficos manipulados, que distorcem visualmente as tendências, ou o uso do que ele chama de figuras semi-atreladas, que são dados que até têm alguma relação, mas não são diretamente relevantes, usados para tentar provar um ponto que, na verdade, não provam. Então, a própria apresentação estatística pode ser uma máquina de fabricar, ou pelo menos reforçar, a percepção de causalidade onde ela não existe. Isso nos leva a um ponto interessante, que é: essa falácia da falsa causa se manifesta de jeitos diferentes. O material ajuda a mapear essas variações. A primeira é justamente essa que a gente viu com o galo, a causa comum oculta, que tecnicamente chamam de confounder. A gente vê A e B juntos, mas os dois são, na verdade, efeitos de uma terceira coisa, C. E exemplos não faltam. Sorvete e afogamento correlacionados, mas a causa é o calor do verão. Aquela história antiga das cegonhas e bebês em áreas rurais. A causa comum era a própria ruralidade, né? Ou correlações mais modernas, tipo poluição e crime, que estão ligadas por fatores socioeconômicos bem complexos. Ou até aquela associação curiosa entre sapatos caros e QI, que provavelmente se explica pelo nível socioeconômico da família. E olha só como isso encaixa direitinho nas táticas do Huff. Omitir o confounder, como o verão na correlação sorvete-afogamento, é uma estratégia clássica para induzir uma leitura causal, né? Sem dúvida. Mas tem outras formas. Você mencionou de passagem a inversão causal. A gente acredita que A causa B, mas na verdade é B que causa A, ou a relação é mais indireta. O material traz aquele exemplo dos piolhos. Observaram que pessoas doentes, com febre alta, tinham menos piolhos. A conclusão apressada? Ter piolhos protege da doença. Ou não ter piolhos causa a doença. O que é um absurdo completo. Totalmente. A realidade é o contrário. A febre alta, B, que é um sintoma da doença, cria um ambiente péssimo para os piolhos, A, e eles acabam abandonando o hospedeiro. A estatística pode até mostrar correlação negativa, sim, mas a interpretação causal ingênua inverte tudo. A ferramenta estatística aqui, veja bem, ela não mente sobre a correlação existir, mas a interpretação causal falha miseravelmente. Perfeito. E temos também a onipresente post hoc ergo propter hoc, a famosa falácia do depois disso, logo por causa disso. É aquela nossa tendência quase irresistível de assumir que se B aconteceu depois de A, então A tem que ter causado B. O material cita um infeliz e, cientificamente demolido exemplo da suposta ligação entre vacinas e autismo. A coincidência no tempo, diagnóstico acontecendo mais ou menos na mesma janela de idade de algumas vacinas, acabou alimentando essa falsa inferência causal, ignorando montanhas de evidência científica contrária. E essa sequência temporal é um prato cheio para a manipulação estatística que o Huff descreve, né? Apresentar dados sequenciais de forma dramática, talvez com um daqueles gráficos que exageram a mudança, pode facilmente reforçar a impressão de causalidade, onde só existe sequência mesmo. O Huff tem uma seção inteira sobre como o post-hoc vive ressurgindo disfarçado de argumento estatístico. E por fim, temos a simples e pura coincidência. Às vezes, as coisas simplesmente acontecem juntas por mero acaso, sem conexão real nenhuma. O material traz aquele exemplo divertido, quase surreal, da correlação encontrada entre o número de filmes lançados pelo Nicolas Cage num ano e o número de mortes por afogamento em piscinas nos Estados Unidos. Os números podem até bater em alguns períodos, mas é óbvio que não existe uma relação causal ali. Esse é um exemplo extremo, mas ilustra bem o ponto. Outro caso que o material menciona é a suposta sincronia entre o ciclo menstrual e as fases da lua, especialmente a lua cheia. A duração média dos ciclos é próxima, tem variabilidade individual, então coincidências vão acontecer, né? Mas não existe um mecanismo causal comprovado para isso. E aqui, de novo, as técnicas estatísticas podem entrar. Como Huff aponta, se você lida com amostras pequenas ou se você procura seletivamente por padrões em grandes conjuntos de dados, é quase garantido que você vai encontrar correlações espúrias,
puramente coincidentes, que podem depois ser apresentadas como se fossem significativas. Aquele caso histórico da correlação entre ter geladeira e ter câncer também entra um pouco nisso. Na verdade, mascarava fatores reais como maior longevidade e melhor capacidade de diagnóstico nas populações que tinham acesso a bens como geladeiras. A estatística da correlação existia sim, mas a inferência causal era totalmente equivocada, ignorando os fatores reais que estavam em jogo. E esse ponto sobre a coincidência e a correlação ilusória, como no caso da Lua e do ciclo menstrual, me parece central. Eu quero reforçar isso. Muitas vezes, a correlação é estatisticamente observável. Se você coletar dados suficientes, você vai encontrar padrões aparentes. No caso da Lua e dos ciclos, a coincidência numérica pode parecer real para algumas pessoas, né? Dada a duração parecida e a variabilidade natural dos ciclos. Onde o erro realmente mora é na inferência causal. Não existe um mecanismo biológico conhecido que conecte a gravidade ou a luminosidade da Lua com a regulação hormonal feminina. É o que a gente chama de correlação ilusória, muitas vezes turbinada pela nossa tendência de buscar padrões e pela memória seletiva. A gente lembra das vezes que coincidiu e esquece das que não. A estatística da coincidência está lá, mas a conclusão causal que tiramos dela é fantasia. Concordo plenamente. E a maneira de desmontar essa fantasia é justamente investigar o mecanismo, como a gente fez com o galo. No ciclo menstrual, o mecanismo é hormonal, é interno. No galo, é o ritmo circadiano. A correlação que a gente observa entre o canto e o sol nascer é real, e ela é real justamente por causa desse mecanismo interno que é sincronizado pela luz, o tal do confounder. O risco é parar na superfície. Galo canta, sol nasce. Sem perguntar, tá, mas por quê? E a prova de que não é o nascer do sol em si que dispara o canto vem da cronobiologia. O material até menciona experimentos onde galos, mantidos em escuridão constante, continuam cantando em ciclos de aproximadamente 24 horas, guiados só pelo relógio interno deles. Eles cantariam mesmo se o sol decidisse tirar uma folga. Isso quebra o vínculo causal direto entre o canto e o evento do nascer do sol, reforçando a ideia da causa comum, a luz, e do mecanismo interno, o ritmo. Então não basta observar a correlação, né? Tem que entender o processo por trás. Exatamente. Mas, além dessa questão da lógica da inferência, a própria forma como os números são apresentados pode nos induzir ao erro causal, mesmo que a gente não esteja cometendo uma falácia lógica clara. E o Darrell Huff é um guia indispensável nisso. Pensa no Dewey's Graph, o gráfico do wow. A técnica é engenhosa de tão simples. Você pega uma tendência modesta, sei lá, um aumento de 10% em alguma coisa. Num gráfico normal, com o eixo começando no zero, a linha parece quase plana. Mas aí você corta a parte de baixo do eixo Y, de repente aquela mesma linha de 10% parece uma escalada nos Alpes. Os números são os mesmos, mas a impressão visual é de uma mudança dramática, o que leva a gente a buscar causas igualmente dramáticas, né? É a manipulação pela percepção visual pura e simples. E o Huff vai além. Ele descreve o truque da figura unidimensional, onde se usam imagens 2D ou até 3D para representar dados que são, na essência, lineares. Se o salário dobrou, em vez de usar barras, usam sacos de dinheiro. Aí fazem um saco com o dobro da altura, mas para parecer proporcional, também com o dobro da largura. Resultado, a área visual quadruplica. Se for 3D, o volume percebido é 8 vezes maior. O número diz dobro, mas a imagem grita 8 vezes mais. Isso cria uma sensação de impacto causal muito maior do que a realidade. A gente vê isso com dinheiro, produção industrial, qualquer coisa que dê para representar com uma figura. E essa distorção não para nos gráficos, né? O Huff fala da figura semi-atrelada, que é basicamente usar uma estatística que parece relevante, mas não é exatamente aquilo que se quer provar. O clássico anúncio do antisséptico. Mata X mil germes no tubo de ensaio. Ok, a estatística do tubo de ensaio pode até ser verdadeira, mas ela é usada para insinuar que o produto cura resfriados ou gripes, o que é uma inferência causal completamente diferente e não comprovada naquele contexto. Outro exemplo que ele cita é comparar taxas de mortalidade, tipo da marinha em tempo de guerra, com a de uma cidade grande no mesmo período, para tentar provar que era mais seguro estar na guerra.
Ignora-se convenientemente que os grupos não são comparáveis. A marinha é feita de jovens saudáveis selecionados, a cidade tem bebês, idosos, doentes. Exato. E não podemos esquecer da tal média bem escolhida. Média aritmética, mediana, moda, são todas médias, né? Mas podem dar valores muito diferentes dependendo da distribuição dos dados. Quer mostrar que a renda num lugar é alta? Usa a média aritmética, se tiver uns poucos super ricos puxando o valor lá para cima. Quer mostrar que é baixa? Usa a mediana ou a moda, que refletem melhor a situação da maioria. A escolha de qual média apresentar é uma ferramenta poderosa para criar impressões e sugerir causas ou efeitos que sejam convenientes. É por isso que aquelas perguntas que o Huff sugere no fim do livro são tão cruciais para a gente desenvolver um tipo de detector de mentiras estatístico. Quem está dizendo isso? Qual o interesse por trás? Como ele sabe? Qual a fonte dos dados, a metodologia? O que está faltando? O tamanho da amostra, a margem de erro, o confounder? Alguém mudou de assunto? Usou uma figura semi-atrelada? Fazer essas perguntas é fundamental para não cair na armadilha da correlação que se veste de causalidade. Então, resumindo um pouco a minha perspectiva, a exploração do material deixa bem claro: correlação não é causalidade. O galo não causa o amanhecer, assim como o sorvete não causa afogamentos. É crucial ir além da superfície, investigar os mecanismos, considerar as causas comuns, estar aberto à possibilidade de uma inversão causal ou mesmo de simples coincidência. A estatística é a ferramenta poderosa, sim, sem dúvida, mas a interpretação dela exige um olhar crítico, consciente dos nossos próprios atalhos mentais e das armadilhas, tanto lógicas quanto de apresentação, que podem nos enganar. E do meu ponto de vista, como a gente viu especialmente pelas lentes do Huff, essa criticidade tem que se estender à própria matéria-prima, os dados e a sua apresentação. A forma como as informações são coletadas, selecionadas, calculadas e visualizadas pode ser um instrumento potente, intencional ou não, para fabricar ou inflar relações de causalidade. Essa manipulação joga diretamente com a nossa inclinação natural para encontrar padrões e explicações de causa e efeito. Portanto, a análise crítica não deve parar na pergunta "essa correlação prova causalidade", mas deve começar antes. De onde vêm esses números? Como eles foram gerados? O que eles realmente mostram? E talvez, mais importante ainda, o que eles escondem. Então acho que concordamos que, embora talvez a gente tenha ênfases um pouco diferentes, eu focando mais na necessidade de entender o mecanismo e nos vieses cognitivos, e você ressaltando a importância crítica da apresentação dos dados, o ponto central é o mesmo. A falácia da falsa causa é um perigo constante e bem multifacetado. Sem dúvida nenhuma. Distinguir correlação de causalidade não é só um quebra-cabeça intelectual, né? É uma habilidade essencial para a gente navegar no mundo real, para tomar decisões mais racionais sobre saúde, sociedade e economia, sobre tudo. E o material que a gente explorou hoje, desde o galo matutino até as artimanhas estatísticas do Huff, nos oferece um lembrete muito vívido da importância dessa análise cuidadosa e da necessidade de questionar sempre que duas coisas parecem andar juntas. Com certeza, ainda há muito mais para desvendar nessas fontes sobre essa distinção tão vital.